Fala galera, fala galera. Mais um vídeo no canal, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha com a galera. Começamos mais uma semana, segunda-feira. Hoje eu vou fazer um treininho muito leve mesmo, regenerativo de 5 km. Eu vou só sair e rodar na moralzinha. Ontem eu fiz um treino de 32, então hoje é mais para ser um descanso ativo, né? E é uma estratégia que eu vou começar a adotar a partir dessa semana. Eu vou aumentar um treino na semana que seja um regenerativo bem leve como esse, só 5, 6 km, vai depender de como eu tiver e a janela que eu tiver de tempo. Meu treino eu tenho 10 km na terça, eu tenho 1h30 de corrida na quinta, 1h30 que vai ser progressivo, então 30 minutos leve, 30 moderado e 30 moderado para forte, não chega a ser uma cacetada, mas é uma meia hora mais ritmada assim. E aí eu tenho, se eu não me engano, mais 10 km na sexta ou no sábado, e aí domingo eu tenho meu longão, só que o longão desse final de semana vai ser 36 km, velho, 36 km. Eu não sei se eu vou rodar domingo, domingo eu tenho aniversário da minha sobrinha, na hora do almoço, então, cara, foda rodar 36 km e depois chegar vivo pro almoço, né? Um aniversário que tem que trocar ideia, então talvez eu jogue para sábado, e aí domingo eu só faço uma rodagem mais ativa, tipo na casa dos 8, 10 km, e aí eu rodo cedo, tô de boa, vou tá tipo, inteiro para comemorar, enfim. E a outra estratégia que eu vou fazer vai depender também de como correr a semana, mas é uma carta na manga. Por exemplo, o meu longão eu vou dividir entre aquecimento, o desenvolvimento do treino e desaquecimento. Então, sei lá, vou aquecer uns 3, 4 km e aí eu vou fazer o bloco principal do treino com ritmo um pouco mais apertado do que eu gostaria, né, do que eu estou fazendo agora, que é 5,23. Vou tentar rodar o maior volume no miolo do treino para um ritmo para 5,05, alguma coisa do tipo, e aí eu desaqueço mais 2 km para um ritmo leve, e aí eu já começar a estimular e já chegar mais próximo de um pace que eu quero e que eu tenho a expectativa de concluir a prova, entende? Então, porque às vezes eu tô, como eu disse, eu tô criando expectativa, eu quero fazer uma maratona para abaixo de 3 horas e meia, ou, né, 3 horas e meia para baixo, e aí ali eu preciso de um pace de 4,57, 4,58 de média. Eu estou fazendo bastante volume, eu estou sendo conservador na minha corrida, nos meus longões. Eu fiz só um treino de 30 que eu fiz, mas foi bem no começo de quando começou a subir meu volume. Eu fiz 30 km para 4,59, eu fiz como se eu estivesse fazendo um ritmo de prova, porque eu já expliquei, era um treino estruturado, tinha staff, tinha estrutura como se fosse prova, então eu aproveitei, tal, mas eu também não tinha tanto conhecimento do percurso, eu dei umas improvisadas, mas beleza, fechei em 4,59. E aí agora, cara, eu já tô com outro condicionamento de quando eu comecei, porque eu já tô com muito mais longo, muito mais gás, muito mais cardio, assim, né? Muito mais volume de treino no corpo. Mas mesmo assim, eu tô optando, como eu sempre fiz, todas as minhas provas longas, assim, eu sempre optei em treinar bem leve, porque eu sei que na hora que eu precisar apertar na prova, eu tenho condição, né? Mas eu vou fazer uns estímulos como esse. Então agora no começo, se não me engano, faltam 5 ou 6 semanas para a prova. Nesse começo, nesse intervalo aí de 4 semanas, eu vou tentar fazer isso. É quando estiver faltando na casa de 2 a 3 semanas para a prova, eu vou mudar a estratégia do longão, que é tipo assim, isso dependendo do treinador, de como estiver fluindo a planilha, que é, ao invés de eu fazer aquecimento, bloco ritmado e desaquecimento no longão, eu vou fazer leve, aí nos últimos 10 km do longão eu vou fazer como se fosse ritmo de prova, para justamente dar um sinal para o meu corpo que mesmo cansado eu vou botar um ritmo um pouco mais acelerado e vou tentar segurar a tampa da panela para não ferver o motor, né? Então é isso. Nossa, usei duas linguagens na mesma frase. Tampa da panela com motor. Mas é isso, então hoje eu vou rodar de boa, de leve, aí eu tenho que ir para a empresa, agora de noite, agora são 6h54, e é isso, muita coisa acontecendo, mas eu tenho que aproveitar hoje eu não tô com tel, hoje eu tô meio, tipo assim, de boa, né, porque aí eu posso sair, posso voltar, não tenho que ficar aqui quando o Theo tá aqui depois da aula, então tá tranquilo. Então eu vou correr, volto, vou me arrumar, vou pro shopping, tenho que fazer umas coisas na empresa, e aí eu volto para casa. Beleza, galera? Bora, é isso. Começamos. 1,5 já. Só rodar 5 leve. Acabando. 3,5 km já foram. 1,5 para fechar 5. A importância do treino leve é correr de boa. Por mais que você
seja um cara bem condicionado, uma mina bem condicionada. Treino leve é leve. Na dúvida, corre mais leve ainda. Então não adianta você querer correr pra 5 e pouco, igual eu. Acabei de fazer um treino de 32 pra 5,20. Não vou fazer meu treino leve pra 5,20. Meu leve tem que ser 6, 6,10, 6,20. Pensa que é um descanso ativo. Então, era pra você estar em casa de boa. Mas você decidiu correr, então um volume mais baixo, tem essa ideia de leve. Bora. Terçou, galera. Mais um dia daqueles, difícil. Ultimamente tem sido um tempo complicadíssimo. Mas não podemos parar. Focado na maratona. Não quer dizer que não estamos sentindo, né? Não quer dizer que estamos sofrendo também, no caso, do momento. Mas enfim, a parte boa é que tudo passa, né? E a parte ruim é que também tudo passa. Então, como eu estou num momento difícil, vai passar. Vai passar, eu sei que vai passar. Tudo passa. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, saiba que vai passar. Não porque o tempo cura, mas porque o tempo ajeita. Mas, se você está numa fase que para você está muito difícil, vai passar. Saiba que vai passar. É isso. Porque o caminho se faz caminhando e o caminho forja o caminhante, o peregrino, quem está caminhando. Então é isso. Essa nossa jornada a gente aprende caminhando e no caminho que a gente encontra amores, dificuldades, tristezas, ódios, frustrações. Mas é no caminho também que a gente vive as nossas alegrias, as nossas vitórias. E é muito mais impactante. E o que dá valor, por exemplo, chegar na maratona e cruzar a linha de chegada, a emoção ela é carregada não pela prova em si, mas pela jornada que você trilhou até a prova. Putz, bonito, hein? Fofinho isso que eu falei. Mas é isso, né? O que faz um Ironman ser o Ironman é você trilhar vários meses, anos de preparação para chegar lá, tudo fluir, talvez não conforme você planejou, mas tudo fluir para que você conclua a prova. E aí vem aquela descarga de tipo assim, cheguei. Muita gente duvidou, mas eu consegui. Muita gente achou que eu era maluco, mas eu consegui, né? Eram várias horas de pedal e eu fiz, eram várias horas, vários dias de natação, de corrida, 42 km, era um treino, um longão que eu fazia no domingo, antes do almoço da família, eu fazia, acordava de madrugada para correr 36, isso é maluco, eu não dou conta. Enfim, você foi lá, treinou, e vai chegar o dia da prova e vai conseguir. Mas é isso. Saiba que, independente do momento que você estiver vivendo, vou sentar. Dependendo do momento que você estiver vivendo, tudo passa, tá? Tudo passa, vai passar. Beleza? Eu não sei o que tá passando para você, senti no coração de fazer esse minutinho aqui dentro do meu vídeo dizendo isso. Então, se você chegou nesse pedaço do vídeo e de alguma forma precisava ouvir isso, não é misticismo, não é coisa de outro mundo, é apenas uma pessoa comum vivendo um dia difícil. E eu vou dizer para você a mesma coisa que eu tô dizendo para mim. Vai passar. Vai passar. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai chorar mais, vai ter um dia que você vai acordar bem. E talvez no outro dia vai ser difícil de novo. Mas vai passar. Vai dar tudo certo, tá? No final vai dar tudo certo. E é isso. Hoje foi um dia difícil para mim. Chorei o que precisava chorar, de raiva, de frustração, de impotência, de tristeza também, esse choro.
Mas vai passar. Vai passar. E é isso, galera. Terça-feira, desculpa. Terça-feira, ontem eu fiz um treino regenerativo que deu, se eu não me engano, 6 quilômetros, 5. E acho que deu 5 quilômetros, ó. Levinho, levinho. Hoje eu tenho 10 km. Quinta-feira eu tenho 17. Na verdade não é 17, né? Vai dar uma média de 17, 18 km dependendo ali. Mas é 1h30 de treino. Eu queria até fazer hoje, porque hoje eu não tô com tel, então eu posso correr, mas eu não tô em condição de correr 1h30. Nem na bala. Então eu tô indo, eu vou na assessoria hoje, eu vou encontrar meus amigos, porque eu preciso ver gente. Eu amo ver gente, eu amo trocar ideia, de fazer amizade, de encorajar as pessoas, de alguma forma ser inspiração para as pessoas. Ah, mas não é nada. Enfim, se eu impactar um cara, tá bom. Eu recebi um feedback do meu canal, do Tarso, que eu tava assistindo, tava correndo com ele, e ele falou, cara, eu assisto todos os seus vídeos. E é engraçado que ele comentou de um vídeo que eu acho que é um dos que tem menos visualização do canal. E é justamente o que eu tô fazendo uma reflexão sobre alta performance, sobre esse lugar que a gente se coloca de comprar performance, de querer achar que tudo a gente tem que performar e a gente esquece que às vezes é sair para correr, às vezes tem mais a ver com ver as pessoas que a gente vai encontrar na assessoria, no parque, no lugar que você corre, e menos sobre quanto você fez de pace, e menos sobre quantos quilômetros você correu, apesar de ter um mérito nisso, obviamente. E isso me deixou muito alegre, cara. Então, Tar, se você tá assistindo esse vídeo, muito obrigado, cara. Você alegrou meu dia. Não estou chorando por causa disso, porque eu estou muito alegre por causa dessa informação, desse feedback. Estou chorando porque hoje foi um dia muito ruim para mim. Muita coisa aconteceu, mas de novo vai passar. E a emoção ainda tá um pouco aqui. E cara, como é importante ouvir isso. E o Tarso não falou nada demais. Ficou bajulando, sabe? Ele só falou, cara, que legal aquele vídeo. Tipo, e foi uma coisa assim, sabe? Que eu tava falando de boa e não tô aqui me desmerecendo. Só tô dizendo que, tipo, tão ordinário, tão simples ali. E ele mesmo chegou pra mim, cara, pô, eu tava tão assim ansioso pra comprar outro tênis e queria comprar outro tênis, parece que eu precisava. E eu vi que eu tinha tênis aqui, eu não precisava, meus tênis estavam novos, eu podia correr com o que eu tinha. Porque essa ânsia de querer comprar mais um. E eu falei, é isso. Não tem nada de errado em comprar mais um tênis. O problema é saber por que, que você quer comprar, né? Às vezes. Será que esse tênis é porque você quer parecer que corre, quer parecer que performa porque esse é o tênis da vez, ao invés de só ir lá e correr, performar? E o Tarso é um cara que tá correndo pra caramba, mano. Correndo pra caramba. Parabéns, mano. E é isso. Eu tô muito feliz de ouvir esse feedback dele. E o último vídeo que eu tinha postado, ele falou assim, cara, eu fui o primeiro o cara a assistir. E eu falei, puta, que massa, mano. E agora a gente tá correndo junto. E aí o último, o vídeo que eu vou soltar, que eu soltei agora, terça-feira, foi um vídeo que ele aparece, né? Ainda a gente não trocou uma ideia tanto assim no vídeo, porque eu fiz uns takes mais curtos, mas ele aparece. Eu falei, cara, como que é a vida, né? Tem uma beleza nessa simplicidade. E é isso, gente. É, a todo mundo que tá me assistindo e que conseguiu chegar nesse pedaço, que não saiu do canal e não saiu do vídeo. Vai passar. Você pode estar com um dia muito ruim e mesmo assim você não ficou pelo caminho. Você pode ter sentido que não performou do jeito que esperavam, mas você decidiu continuar, você não ficou pelo caminho. E aí vem uma pessoa como o Tarso e vão chegar várias pessoas como o Tarso, que alguém surja na sua vida como o Tarso surge na minha. Não para te dar um chacoalhão, mas para dizer, cara, eu assisto seus vídeos, cara, que legal. E é isso. Isso alegrou meu dia, porque por mais que a gente faça, porque a gente é responsável pela nossa vida, pelas coisas que a gente se compromete, nós gostamos de ser validado, de ser reconhecido. Não como ego, mas de dizer, continua, cara, que eu tô te acompanhando e tá me fazendo bem. Hoje eu vou lá na assessoria, encontrar a gurizada, vamos ver quem que vai estar lá hoje.
mas eu tenho 10 km, uma rodagem. Tô indo com tênis de placa de carbono porque eu tô com vontade de gastar. E é isso. Obrigado a todos vocês que assistem e que de alguma forma tiram tempo para assistir o canal. Muito obrigado. Passamos de mais de 50 vídeos postados. Eu não vivo, né? Eu não tenho monetização no YouTube. Eu tô começando. Eu não tenho renda nenhuma com o YouTube. Claro que eu gostaria, né? Quem não gostaria de ser reconhecido, seja com produto, alguma coisa, um patrocínio, sei lá. Mas não é sobre isso, né? É sobre essa jornada. É sobre pegar essa jornada de verdade. Né? De verdade. E mostrar eu com essa frustração, com essa dor num dia bosta, que, meu Deus do céu, a vontade era me enfiar num buraco, tá ligado? Ou a minha vontade era sumir. Mas eu tô indo lá treinar, ver as pessoas, porque elas vão, de alguma forma, me curar, né? Ou me ajudar. Que de alguma forma pessoas te ajudem. Através de uma palavra, de um encorajamento, ou às vezes só um, tamo aqui, bora, vamos junto. E é isso. Essa semana eu tenho 36 km de longão. Então o bicho vai pegar. E é um final de semana que minha família vem de Corumbá pra cá, porque é aniversário da minha sobrinha. Então, muita coisa acontecendo. E se de alguma forma você que está assistindo ficou preocupado, fique em paz. Né? Apenas mande energia boa, positiva, porque tudo passa. Né? Nada como um dia após o outro. Às vezes tem dia que a gente só recebe notícia difícil, cara. E além de receber a notícia difícil, a gente às vezes está num lugar de impotência que a gente não pode fazer nada. A gente só tem que aguentar o tranco, aguentar o tranco. Mas nada como um dia após o outro. Nada como numa outra manhã a gente recebe uma notícia que diz assim, não resolve nossos problemas. Né? Mas às vezes a gente recebe uma notícia que ajuda a gente a dizer, pô, vale a pena continuar. Vale a pena ser assim. Vale a pena ter esse coração. Vale a pena ser generoso. Vale a pena ser bondoso. Vale a pena ser um cara alegre, pra cima. Vale a pena ser uma pessoa vulnerável que tá entregue para as amizades, para a família, sabe? É isso. Vou embora. Vou treinar. Eu vou gravar o que eu puder. Falou, gente. Começamos rodagem 10 km. Tô fazendo um pace 5, 5:05, 4:59. Bora. Ó o trânsito. Bora. Encontrei os meninos aqui. Os caras estão fazendo treino de tiro. Um KM solto. Com um tiro de 200. Ó. Olha o Betone. Olha a estica que o menino tá. O Mateuzinho tá com. Tá voltando, mas olha o tamanho do ombro do menino. O cara parece que tá fazendo crossfit, pô. Marombeiro. Ó. Sim, só brabo. Correr, bora. 3, 2, Bora, galera. Fiz uns tiros com os meninos. Estava dentro de 200. Aí eu fiz uns 5, 6 tiros, acho. Acho que até mais, sei. Fiz alguns tiros de 200. Aí agora tenho 3 km pra soltar. Reta final agora. Bora. Boa noite, galera. Em casa já. Na verdade, até tarde. Já jantei. Como eu disse, não foi um dia legal pra mim. Mas me fez muito bem ir treinar com a galera. Ver meus amigos. Eu agradeci eles até no grupo do WhatsApp. Falei, cara, hoje não foi um dia legal pra mim, mas foi muito bom treinar com vocês.
Cheguei lá, tinha 10 km de rodagem, obviamente. Eu corri acho que uns 4, 5 quilômetros. Eles estavam fazendo 30 tiros de 200 metros. E aí, claro, acho que era, não sei se eram blocos de 10 tiros de 200, aí fazia 1 km, aí fazia mais um bloco de 10, enfim. Sei que o total era 30 tiros de 200, mas no meio do caminho ali tinha uns desaquecimentos ali, uns trote de 1 km e tal. E aí, como funcionou? Eu corri mais ou menos 5 km, uma média de 4,50, até corri um pouquinho mais forte depois, aí encontrei eles já estavam treinando, aí eles estavam fazendo o KM de descanso, aí eu fiz esse KM de descanso com eles e comecei a fazer tiro, eu fiz uns 8 tiros de 200 metros com ele. Foi muito bom, porque eu acho que eu tava precisando extravasar toda essa frustração, todo esse dia bad vibe que eu tive. E aí, cara, foi canelada pesada. Eu fui com o meu Mad Speed, cara, 200 metros na paulada, na paulada. Mas foi da hora, foi bom, porque querendo ou não, eu tô com volume, né? Então, e 200 metros é curto. E é legal. Claro que eles não estavam tão pra morte assim, porque eles tinham 30 tiros para fazer, então tinha uma média ali, mas estava legal. Inclusive tinha até que ver, mas como o meu relógio não estava programado, então provavelmente vai ser ruim de ver essas voltas de 200 no meu. E aí eu fiz 8, deu 8 tiros, mais ou menos. E aí eu fui rodar, faltava 3,5 km para fechar 10 depois dos 8 tiros que eu fiz. Aí mais a rodagem que eu tinha e tal. Aí fiz, terminei. Quando eu cheguei lá, cheguei no ponto que eles estavam, que é no ponto de água, que é bem perto da tenda. Eu já tinha completado meus 10 km. Aí eles tinham terminado o treino, faltava 2 km de desaquecimento, né? Pra rodar pra 6, mais ou menos de leve. Aí eles, e aí, bora? Eu falei, né? Tipo, só pra trocar ideia, correndo com eles, e aí acabei correndo. Mais 2 km, então meu treino de 10 virou 12. Então no meio do caminho, no meio do treino teve essa pancada toda. Mas rolou pra caramba, cara. Rolou, foi muito legal. Tinha uma fotinha lá, daquele jeitão, da melhor forma. E é isso. Então, desculpa a cara um pouco inchada. Mas é isso, nada como um dia após o outro. Eu sempre fui esse cara mais vulnerável de. Claro que eu não me exponho tanto assim, né? Mas acho que no canal aqui tem sido esse lugar também, agora. Então, é, é isso. Nada como um dia após o outro. Nada como chorar e levantar, lavar o rosto e caminhar, né? Como eu disse, o caminho faz o caminhante e é caminhando que se faz o caminho, né? Então, continua. E é isso, cara. Chora, lava o rosto e bola pra frente, bora pra cima. Tem uma música, é, sei lá, vou colocar gospel, que eu gosto, que ele usa uma frase que é eu ainda tenho lágrimas, né? Falando sobre ele ainda, apesar de tudo, ele ainda chora, né? Ele ainda tem lágrimas, ele ainda tem sensibilidade, ele ainda se emociona com a vida, com outras coisas, mas ele ainda chora, seja de frustração, seja de tristeza, seja de amor, de alegria, mas é isso. Essa é uma música muito, muito linda e ele fala isso. Eu ainda tenho lágrimas e, e é isso. Que nada que aconteça na sua vida faça você, mesmo que seja uma frustração grande, mesmo que você se sinta traído, talvez é a palavra, né? Traído no sentido não de relacionamento só, mas assim, sei lá, indignado, injustiçado, eu acho que é uma palavra forte também quando a gente é injustiçado, quando falam algo que a gente não é e a gente tem convicção disso, mas a gente, nossa, enfim, que isso não tire de você a, a visão da vida bela, sabe? E isso aqui não é um papo clichê, mas é tipo assim, e eu falo por mim, é um exercício que eu faço comigo. Que nada que me aconteça faça com que eu olhe para a vida e enxergue tudo como uma nota 6,
6,5, 7, sabe? Passar a ser essa pessoa flat, passar a ser essa pessoa morna, passar a ser essa pessoa nublada, sabe? Então tudo, nada mais te faz chorar, nada mais, sabe? Não é isso, né? E nessa música, nesse pedaço que ele fala isso, é quase como um grito, um desespero, um rádio, tipo, cara, eu ainda tenho lágrimas, eu ainda choro, eu ainda, sabe? Eu ainda sinto essa parada, velho. Eu sinto, tenho sentimento, sabe? Eu não me perdi. Eu não tô frio pra pegada. Então é isso, né? Enfim, tudo vai passar, tudo passa, vai dar tudo certo. Que você seja num dia ruim, um dia difícil, entenda isso. Você ainda tem lágrimas, você ainda chora, você ainda sente, sabe? Você é ser humano. Você não tá Você não está indiferente a tudo que está acontecendo, até na sua própria vida, ao seu redor. E mas ao mesmo tempo você olha para a vida e você sente tristeza, mas ao mesmo tempo você sente alegria, emoção, tesão, né? Tem a ver com isso. E encerrar com outras frases de outra música. Essa música é muito linda do Marcos Almeida que chama Esperar é Caminhar, né? Que na minha base cristã, e é independente da crença que você tem, né? Mas eu vou falar da minha visão, da minha base cristã, que quando a gente tem esperança em Deus, que Deus é amor e Deus é bom, esperar é sempre caminhar. Então, mesmo que você sinta que está parado, mesmo que você sinta que está esperando, estagnado, mas se você espera em Deus, que é bom e que é amor e que não é um Deus vaidoso, que dependendo de como você se comporta, ele não vai te bonificar, ele não vai fazer você prosperar, né? E sim um Deus que é bondoso, que independente do que você faça, e não é um Deus fofinho, é diferente, é um Deus bom, é um Deus bondoso. Independente do que você faz, ele não muda com você, porque não é sobre você, não é sobre a sua conduta, mas sim sobre a bondade dele sobre você. Então, isso faz com que, mesmo que você tome atitudes que são moralmente erradas ou alguma coisa que te decepcione, isso não muda porque Deus é bom. E se Ele é bom, Ele vai te tratar com bondade, né? E, enfim, e por isso esperar nele é sempre caminhar. Você não vai estar parado, você não vai andar para trás. É caminhar. E claro, né? Nem sempre tem a ver com prosperar materialmente, e sim com caminhar, continuar avançando para a vida, continuar, você não vai ficar pelo caminho, né? E é isso. Enfim, gente, esperar nele é sempre caminhar, mesmo num dia ruim. E eu espero que de alguma forma entenda que nesse vlog é isso. Sou eu, é a minha vida, meus dias bons, meus dias que eu performo, que eu corro, que eu faço um longão, mas também um dia como hoje, que mesmo treinando, fiz o treino que tinha que ser feito, mas aqui porque eu sou um ser humano, né? E porque eu ainda tenho lágrimas, então eu choro, eu me indigno, eu me frustro pra caramba, e mas nada como um dia após o outro, né? Então vai dar tudo certo. É, já tomei banho, já jantei, meus pais vieram aqui, a gente teve uma conversa boa, um momento bem descontraído aqui, tranquilo, só nós três. Eles fizeram algo por mim, oraram, né? Meus pais são pastores, hoje eles não exercem mais a função, mas a gente tem esse hábito, né? Então, eu falei para meus pais o que estava passando no meu coração, das minhas inquietudes, das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas frustrações, né? É, e eles ouviram, me acolheram, e não digo passaram a mão, né? Ai meu Deus, não, me acolheram na minha dor, na minha angústia, na minha tristeza, fizeram uma oração por mim, pedindo para que não que tire, como se eu fosse uma criança que não pode sentir dor, mas para que me dê clareza, me dê discernimento
e para que eu acorde amanhã disposto a viver, né, com isso. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha, deixa um comentário sobre os vídeos. É muito importante quando você deixa um comentário, deixa o like ou compartilha, porque faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E é isso. Boa noite. Fiquem bem. Vai dar tudo certo. Porque tudo passa. Beleza? Falou.